porque, como pastor, ficamos aqui mais de uma década. Mas como membro, que ainda somos desta igreja, né? Ano que vem completo 36 anos. 13 de fevereiro de 1976, eu aceitei Jesus como resultado do trabalho desta igreja. Foi aqui onde eu aprendi a amar o Senhor, foi aqui onde eu aprendi a servir o Senhor, foi aqui à frente onde em 1976, pela primeira vez, eu preguei, ainda adolescente, recém-convertido. Foi aqui que eu fiz as minhas artes, foi aqui que eu passei a minha adolescência, a minha juventude, chegando cedo, saindo tarde. Foi aqui que eu levei muitos beliscões, naquela época ainda se podia dar. Foi aqui que eu fui chamado a atenção, quando uma vez, logo no início, pensando que estava abafando, vindo para a igreja com a única bermuda que eu tinha acabado de ganhar novinha, bonito, mas sentei ali mais ou menos naquela alcance, naquela altura. Aí a minha mãe da fé falou assim: meu filho, eu quero dizer um negócio para você. Na casa do Senhor, a gente tem que ter reverência. Viver de bermuda não é a melhor maneira de você estar vestido de forma reverente. Não vem mais para a igreja de bermuda, não. Eu ouvi aquilo, fui em casa, troquei de roupa e nunca mais voltei de bermuda. Quando jovem, passa a opção de coisa na cabeça da gente, uma vez eu resolvi vir de chinelo de dedo para a igreja. Mas eu me senti tão mal que nunca mais. Fiquei com tanta vergonha de estar de chinelo na casa do Senhor, nunca mais voltei. Foi aqui, ali ao lado, onde ficavam os banheiros. Uma vez eu saí correndo da igreja, quando pisei na porta, escorreguei, bati com a canela bem na parede. Além de ter ficado um hematoma muito grande, eu rasguei a minha calça de tergal, boca de sino. Naquela época foi realmente doloroso, pela canela e pela calça, né? Mas foram bons momentos. Eu quero parabenizar a equipe que está fazendo, né, essa programação. Eu vi ali o memorial, ficou muito legal, ficou muito bom. Muitas informações poderiam entrar ali, mas aí não daria, não haveria como. Mas vocês viram a foto, uma imagem de uma mulher, Dona Amélia. Essa mulher, quando eu cheguei para a igreja, ela era uma das fundadoras. Ela era exemplo para a gente. Quando ela aceitou a Jesus, ela era analfabeta. E ela aprendeu a ler e a escrever lendo a Bíblia. E ela morreu pregando. E pregava muito, sem a cultura, já lendo e escrevendo a partir da Bíblia. Mas ela falava de Jesus com uma propriedade muito grande. Quantos tempos? Os tempos em que o rio passava aqui, quando eu era garoto, a gente descia para pegar peixinho, que hoje é um balão. Andava para caminharmos aqui na calçada do antigo supermercado Atlas, eu não sei quem lembra do Atlas, né? A casa da Floresta, a Vila Floresta, que ainda está ali, hoje não tão bem conservada, mas naquela época muito bonita, que a gente sonhava, quem sabe algum dia a gente vai ter dinheiro para ter uma casa como aquela. E realmente eram coisas que marcaram a vida da gente. Não sei nem se eu vou conseguir pregar, viu? Estou bastante emocionado. É realmente uma alegria e uma satisfação para mim estar aqui nesta noite. Muitos pastores passaram por aqui. E eu quero dizer para vocês que ainda militam aqui nesta igreja, vocês que são membros, vocês que estão aqui, não subestimem o tamanho da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Floresta. Pode parecer pequena, mas ela já produziu muitos frutos no reino do Senhor. Salvo melhor leitura da história,
talvez tenha sido a primeira igreja evangélica aqui nesta comunidade, neste bairro. Daqui já saíram dos seus bancos vários pastores que estão espalhados por aí, por esse Brasil. Por essas igrejas que estão aí na redondeza, muitos dos membros já foram membros aqui da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Floresta. Aceitaram Jesus aqui. Fizeram opções em caminhar em outras comunidades eclesiásticas, mas tiveram encontro com Jesus aqui, fruto do trabalho desta igreja. Então essa igreja aqui realmente tem sido uma proclamadora do Evangelho, tem sido um arauto realmente da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Então não ameaçam pelo tamanho das suas estruturas físicas, mas ameaçam por tudo aquilo que ela já fez e continuará fazendo para o reino de Deus aqui. Nós vamos ter esse culto. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, eu falei que foi preparado com o pastor baixinho, né? O pastor grande fica em situação meio difícil, mas que agora precisa de óculos para ler. Pois bem, eu estou acompanhando a minha família. Eu não sei, os novos não conhecem. Fernanda, ali, minha esposa, aquela gatinha ali. Estou acompanhado dos meus filhos. Vitória está ali, Sara está ali. Cadê a tua? Arthur está ali, mas não vi presença. E também ali, agora, a namorada de Sara ali. Estou pensando se vou deixar ela entrar para a família ou não, né? Está tentando. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 22, onde nós leremos o verso de número 28. Antes de lermos, entretanto, eu gostaria de ter chegado um pouquinho mais cedo, porque eu ia pedir a Genil, o pastor Genil, para providenciar uns tijolos para mim. Mas como eu já cheguei um pouco atrasado, faz tempo que eu não venho aqui, eu estou meio perdido com relação ao tempo e distância. Então eu acabei perdendo uns 15 minutos para chegar aqui além do horário que deveria. Mas eu vou pedir a ajuda de algumas pessoas. Oi? Não, não precisa trazer o tijolo não, vai gastar mais tempo. Eu gostaria que pelo menos 4 pessoas viessem aqui à frente. Vem cá, Paulo. Vem cá, seu grandão. Carreguei esse garoto no colo. Mas, vem cá. Isso. Fique em pé aí. Vem, Vitória, pode ficar. Não, então tu já chegou. Isso. Então, fica aqui, Arthur fica aqui. Muito bem. Paulinho, que não tem muita diferença do tamanho de Arthur, fica aqui. Muito bem. O que eu estou fazendo aqui é uma marcação de terreno. Ok? Então, esse quadrado aqui pertence a Dona Edneia. Vocês conhecem a Dona Edneia? Dona Edneia é essa moça aqui, ó, que me ensinou a mexer no burro. Aliás, eu esqueci de falar um negócio para vocês. Eu, quando era adolescente de jogos, eu era o lavador oficial de panela de hambúrguer na igreja. E ela que botar para lavar a panela. Isso, pode ficar sentadinho. Pois bem, nós temos aqui um mapa, um pedacinho de terreno. Esse terreno pertence a Dona Edneia. Mas o pastor Genil também adquiriu um pedacinho de terreno. Vem cá, vem cá. Pois bem. Então fica aqui, Vitória. E Alex fica aqui. Olha para lá. Isso. Ai, meu Deus, fica assim. Isso. Então nós temos aqui 2 terrenos. Esse terreno aqui pertence a Dona Edneia e esse terreno aqui pertence ao pastor Genil. Pois bem, vocês então estão podendo ver que a área está demarcada. Aquele pedacinho é de Dona Edneia. Esse pedacinho é do pastor Genil. O pastor Genil não pode avançar no terreno da Dona Edneia. Dona Edneia não pode avançar no terreno do pastor Genil. Tudo bem? Entenderam isso? Visualizaram? Muito obrigado, podem sentar. Meus irmãos, quero pensar com vocês nesta noite sobre Marcos. Vocês sabem o que é Marcos? Quem tem
terreno aqui, terreno vazio, terreno vazio. Alguém tem terreno vazio? Não, todo mundo já construiu casa? Poxa, está bem aberto, Deus continua abençoando. Né? Ah, então ele tem um terreno vazio. Mas quem não tem terreno vazio, sabe o que é um piquete? Sabe o que é um pedacinho de cimento, pedrinha, uma pedra assim, mais ou menos desse tamanho, que se usa para marcar terreno? Sabe o que é isso? Sabe, povo? É todo mundo aqui de apartamento? Poxa, André é de apartamento. André, desde pequenininho, soltava a cafifa na janela do apartamento. Esse menino jogava bola de gude no corredor do prédio. Pois bem, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existem marcos que delimitam, que norteiam, que definem terrenos, definem propriedades. Mas eu quero falar com vocês nesta noite sobre marcos que definem vidas. Marcos que definem a minha vida, que definem a vida do André, que definem a vida de cada um de nós que aqui está. Por isso nós vamos ler esse texto. Então, você que já deve ter aberto a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Deixa eu colocar agora meu ajudante, meu óculos. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vou ler novamente. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez aqui nesse lugar. Esse lugar, Senhor, para este servo que vos fala, é especial. Porque, Senhor, há quase 36 anos, aprove ao Senhor permitir conhecer-te como Senhor e Salvador de minha vida, aqui nesta igreja. Eu louvo o teu nome por isto, Senhor. Louvo o teu nome, Senhor, porque fiz parte desta história. Fiz parte, Senhor, como membro, como pastor, fiz parte como servo. E, Senhor, louvo o teu nome, porque o Senhor permitiu, Pai, que esta igreja aqui fosse estabelecida. Que esta casa, Senhor, que proclama a salvação em Jesus, ficasse de pé e cumprisse cabalmente, Senhor, a sua missão, a sua tarefa. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esses 50 anos. E que esses 50 anos, Senhor, tenham sido apenas o início de uma jornada que continuará até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Senhor, que a igreja esteja sempre preparada para esse encontro triunfal. Que a igreja esteja sempre pronta para encontrar-se com o Senhor Jesus que voltará. Senhor, muito obrigado. E abençoa-nos nesta hora, quando estaremos meditando na Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, admoesta-nos, Senhor. Edifica as nossas vidas, a fim, ó Pai, de que no Senhor, nesta noite, cresçamos um pouco mais e aprendamos um pouco mais acerca do Senhor, de Sua vontade, daquilo que o Senhor tem como desejo do Seu coração para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero pensar com vocês, então, nesta noite, sobre fidelidade. A fidelidade que precisamos ter a Deus, para com Deus, a partir dos marcos que o próprio Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Na verdade, quero pensar com vocês sobre a necessidade de observarmos tais marcas, ou melhor, tais marcos em nossa vida. Vejam, marcos, como já dissemos, significam limites. Marcos significam um delinear, o estabelecer uma referência, um ponto de referência, onde se sabe o que começa e o que termina. No texto bíblico, marcos são chamados antigos, porque na verdade são dados e são postos há muito tempo e o foram feitos pelo Senhor. O foram estabelecidos pelo Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, temos aqui uma metáfora, na verdade, uma figura de linguagem, uma ilustração que tem por finalidade chamar a nossa atenção para o fato de que
Não podemos jamais nos esquecer de que o Senhor estabeleceu e continua estabelecendo, pela ação do Espírito Santo, marcos em nossa vida, marcos que precisamos estar atentos, marcos que precisamos cuidar de não transgredir, de não transpor. Muitos marcos o Senhor tem colocado para que cumpramos, para que sigamos, para que vivamos. Muitos marcos o Senhor tem colocado a nossa vida à luz da sua palavra, que é a Bíblia. Muitos marcos o Senhor tem colocado à nossa disposição para que vivamos e vivamos de maneira agradável ao Senhor. Mas nós sabemos que, infelizmente, nem sempre há a observância de tais marcos. Nem sempre zelamos pelo cumprimento, pela observância destes marcos em nossa vida. Às vezes, as circunstâncias diversas, às vezes a natureza carnal, às vezes a natureza pecaminosa, às vezes as forças das hostes espirituais inimigas nos fazem muitas vezes desviarmos desse marco que o Senhor tem colocado em nossa vida, para que sigamos e vivamos conforme a sua vontade. Quero chamar a sua atenção nesta noite para esta realidade. Precisamos seguir, observar, zelar em cumprir os marcos que o Senhor tem colocado para cada um de nós. E para isto, quero chamar a sua atenção sobre duas perspectivas. Olhar os marcos sobre duas perspectivas, ou então sobre dois olhares. Um, no que diz respeito aos marcos que devem regulamentar, que devem direcionar, que devem estabelecer o limite das nossas condutas no que diz respeito às questões morais. A outra perspectiva, o outro olhar, diz respeito aos marcos que devem ser observados no que diz respeito à nossa conduta espiritual. E então, sobre estas duas perspectivas, quero, nesta noite, refletir com os irmãos. Pensar com os irmãos, à luz desse texto que acabamos de ler, que nos orienta, que nos admoesta, que nos ensina que não devemos remover os marcos antigos que foram postos, colocados há muitos, para que sigamos e vivamos bem. Quero então pensar sobre isso. A primeira perspectiva que eu gostaria de chamar a sua atenção, como já dissemos, é a perspectiva moral. Chamar a sua atenção para o fato de que, ainda que a palavra do Senhor chame a nossa atenção para a necessidade de zelarmos pela manutenção dos marcos, muitas vezes o que temos visto e ouvido é de que tais marcos, à luz da palavra do Senhor, não têm sido guardados. Tais marcos, na verdade, nada ou quase nada significam na vida de muitos. E eu diria, esses muitos, não apenas os muitos lá de fora, que ainda não têm uma experiência de salvação com Jesus, mas muitos dentro da igreja, muitos que se dizem servos do Senhor Jesus, não têm zelado em guardar os marcos antigos que foram postos há muito pelo Senhor, para que vivamos conforme aquilo que é agradável a Deus. Vejam, por exemplo, quantas pessoas têm deixado de guardar, de zelar, de observar o marco da honestidade. Ao invés de ter bem delineado, bem definido na sua vida o significado desta conduta, deste marco estabelecido pelo Senhor, na verdade, tem vivido no meio da corrupção, tem se deleitado com a corrupção, tem, na verdade, se aproveitado dela para, dia após dia, tirar vantagens. A corrupção, ela se apresenta de várias maneiras às pessoas. A corrupção, ela se coloca diante das pessoas de várias formas. Mas não importa qual seja, fato é
corrupção é corrupção. E existem muitos crentes que, infelizmente, estão vivendo de maneira corrupta. E a palavra do Senhor nos admoesta quanto a esta questão. A palavra do Senhor nos fala acerca disto. Vejam, por exemplo, nós temos lá em Provérbios, capítulo 11, aí mesmo quando você leu, abra para mim. Vamos fazer umas consultas bíblicas. Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Veja como pode ser uma forma de corrupção apresentada pela Bíblia. Veja como que isso pode estar acontecendo. Talvez você pense, não significa nada, isso não tem valor, não tem importância, mas a Bíblia chama de corrupção. A Bíblia diz que na verdade se contraria a vontade do Senhor. Por favor, quem achou Provérbios 11, 1, leia. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa. Quantos cristãos não têm se utilizado da balança enganosa para tirar vantagem sobre os outros? Vocês sabem o que é balança enganosa? A balança é aquele instrumento utilizado para se conferir o peso de alguma coisa. As balanças, elas têm uma regulação. Essa regulação, ela pode ser alterada a mais ou a menos. Ela pode não estar justamente posta. Eu me recordo quando, há muito tempo, ainda utilizava-se aquela balança que tinha apenas 2 pratos e aquele ponteirinho no meio. Às vezes as pessoas usavam um peso oco, porque com o peso oco havia a possibilidade de colocar coisas mais pesadas naquilo que seria o peso que daria a equivalência ao produto que estava sendo adquirido. E a pessoa então, no dito popular, roubava na balança, enchendo aquele peso com alguma coisa que fosse mais pesada. Quantas vezes lá em Niterói, alguns anos atrás, hoje eu acho que nem existe mais, não deixam mais, mas tinha aqueles camelôs que vendiam frutas na rua e a gente mal virava, eles colocavam de alguma forma, a gente ia comprar 1 quilo de uva e só em mexer a mão no dinheiro, não sei como, com a agilidade que eles faziam, eles driblavam a gente e tiravam um pouco daquilo ali a partir do peso que eles colocavam, a balança roubavam a gente. Veja, o mundo faz isso. Mas eu quero dizer para vocês que tem muita gente dentro da igreja que infelizmente também está roubando. Tem muita gente que está usando da balança enganosa. Tem muita gente que está tirando vantagem sobre o outro. Infelizmente. Mas existem outras formas de corrupção, como por exemplo, a defraudação. Lembram-se da história de Mateus? Ele defraudava. Muitos cristãos têm defraudado também. Têm feito a opção por esta prática que não é agradável ao Senhor. A corrupção tem sido comum, frequente na vida de muitos cristãos. Existe uma coisa muito comum que acontece, infelizmente. Quantos crentes, eu sei que aqui em São Gonçalo, pelo menos há muito tempo, alguns anos atrás, era muito comum. Quantos crentes, membros das igrejas, não tinham cargos comissionados sem sequer ir ao seu local de trabalho? Só iam no banco no final do mês receber o salário. Muitos pastores fizeram isso. E talvez, quem sabe, ainda estejam fazendo. Isso é corrupção. Isso é fazer uso de um dinheiro que ele não tem direito. Não é simplesmente porque teve o seu nome impresso num jornal, onde diz lá que ele foi nomeado ao exercício de um determinado cargo no serviço público, que ele vai ter direito a um salário sem trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário, diz-nos a Bíblia. E como podem esses cristãos estarem se corrompendo com cargos comissionados sem trabalhar, com recebimento de salários sem trabalhar? Isso é corrupção. Isso é perder a referência de marca. Isso é perder a referência daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que devemos dar bom testemunho. Existem outras formas também de corrupção. O caloteiro
Meus irmãos, como tem gente caloteira, como tem crente caloteiro. Antigamente, chegava-se no mercado, se você dissesse que era crente, você tinha um crédito. O camarada acreditava em você, que você comprava fiado, depois você ia lá e acertava. Mas os crentes caloteiros começaram a surgir. E hoje, se você chegar no mercado, pedir fiado e disser que é crente, ele vai rir de você. Ele vai dizer para você, eu não vendo. Você mesmo não vendo. Quantos pastores têm o nome sujo aí na praça? Porque se deixaram levar por uma prática corrupta. Se deixaram levar por uma prática que é abominável aos olhos do Senhor. Se deixaram levar pela perda do marco que a palavra do Senhor estabelece para as nossas vidas. De darmos bom testemunho. De as pessoas olharem para cada um de nós e verem em nós um homem e uma mulher de Deus. A corrupção, infelizmente, tem sido algo cujo marco, ao invés de delinear uma vida de bom testemunho, na verdade só serve para dizer que você avançou onde não deveria. Mas não temos apenas a corrupção, temos, por exemplo, a violência. Quantas pessoas hoje também têm perdido o referencial de uma vida longânima, uma vida boa, uma vida tranquila, porque se esquecem de que a palavra do Senhor ensina-nos que devemos ser pacíficos, que devemos ser homens de bem, homens e mulheres de bem. Mas existem muitas pessoas que têm partido para a violência, para a agressão física. Isto é perda do referencial que a Bíblia nos ensina. Isto é perda do marco estabelecido pelo Senhor para a vida de cada um de nós. Exploração algoz, uma outra forma. Quantas pessoas não têm se utilizado desse artifício? Isso é uma forma de corrupção. Quantas pessoas não têm se utilizado desse artifício para levar vantagem sobre os outros? Não pagam aquilo que lhe é devido, não dão aquilo que é justo, e se dizem, batem no peito para dizer que são cristãos, que são servos do Senhor, mas na hora de observar aquilo que está estabelecido como marco, não o fazem. Vejam então que nós poderíamos passar a noite aqui falando de inúmeros marcos sobre a perspectiva moral. Falaríamos muito e estaríamos mostrando como os marcos têm sido removidos, não apenas pelo mundo, mas também por muitos que frequentam as igrejas, por muitos que se dizem salvos em Cristo Jesus. E é preciso pensar, é preciso olharmos para aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, de que nós não devemos remover esses marcos, porque esses marcos foram colocados pelo Senhor, para que tenhamos uma vida que lhe seja agradável. E não para vivermos na corrupção aos olhos de Deus, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas quero pensar também com vocês sobre uma outra perspectiva, onde as pessoas também têm retirado marcos quando a palavra do Senhor nos aconselha a mantê-los. A perspectiva do olhar espiritual, das coisas espirituais. Quantos marcos que estabelecem a conduta de uma vida consagrada, de uma vida espiritual, de uma vida agradável ao Senhor, têm sido removidos. E aí, não falo do mundo, mas falo especificamente, exclusivamente, dos que são da igreja. Não me refiro, obviamente, não somente a esta igreja, porque na verdade isso tem sido algo generalizado. Infelizmente tem sido generalizado. E se assim não fosse, nós estaríamos numa realidade espiritual muito melhor. O estado do Rio de Janeiro estaria numa situação espiritual melhor. O Brasil estaria numa situação espiritual melhor. Falta-nos observar com propriedade a palavra do Senhor, que nos aconselha a não removermos os marcos. Mas que tipo de marcos estão sendo removidos dentro da igreja, sob a perspectiva espiritual, sob o olhar das coisas espirituais? Também poderíamos passar a noite aqui falando sobre inúmeros marcos. Poderíamos estar falando aqui sobre inúmeras coisas que têm sido retiradas da igreja,
debateremos apenas alguns. Chamo a sua atenção, por exemplo, para a sujeição às filosofias, não ao conhecimento filosófico, acadêmico propriamente dito, mas às filosofias desse mundo, aos saberes desse mundo, às chamadas verdades seculares que têm arrastado muitos crentes para fora da igreja, que têm levado muitos crentes a viverem de uma maneira contrária à vontade do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que isso não é bom aos olhos de Deus, obviamente, que não é isso que agrada ao coração de Deus. Veja, abra sua Bíblia, Colossenses 2,6. Veja o que está escrito em Colossenses 2,6. A orientação que recebemos da palavra do Senhor acerca das filosofias, das vãs sutilezas, das falas que vêm para corromper o coração do homem. Alguém, por favor, pode ler? Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Tais como fostes instruídos. As pessoas têm recebido instruções diversas, orientações diversas. Infelizmente, nem sempre orientações e instruções condizentes com a palavra do Senhor. Nem sempre correspondendo àquilo que a palavra do Senhor nos apresenta como verdade. E as pessoas têm seguido filosofias, têm seguido instruções, têm seguido orientações, têm seguido palavras que não são palavras do Senhor. Pessoas também têm se conformado com as coisas deste mundo. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Quantas vezes temos ouvido as pessoas dizerem: não, mas isso não tem problema, não, isso pode ser desse jeito, não, mas dentro da igreja não tem problema ser assim. Mas a palavra do Senhor, no capítulo 12, versículo 1 e 2, faz-nos um apelo através do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, por favor, leiam. E o 2. Não vos conformeis com este mundo ou com este século. Isso vai variar conforme a versão. Veja, meus irmãos, temos presenciado em muitas situações que a igreja, ou aqueles que integram a igreja, e eu gosto de dizer a igreja porque a igreja somos cada um de nós, muitos têm se conformado com as coisas desse mundo e têm trazido as coisas do mundo para dentro da igreja. A palavra do Senhor nos ensina que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E se não somos desse mundo, esse mundo não tem que influenciar a nossa vida. Mas infelizmente, não é isso que tem acontecido. Frequentemente, temos observado, temos sabido, temos vivenciado a interferência do mundo nas coisas da igreja. As modas, o piercing, a tatuagem, as roupas, nem sempre condizentes. O mundo interferindo dentro da igreja. O mundo agindo dentro da igreja. E os crentes batendo palma, porque estão removendo os marcos estabelecidos pela palavra do Senhor. Estão tirando aquilo que o Senhor estabeleceu como referência de vida e conduta aos seus olhos. Vida agradável a Ele. E a igreja não pode se sujeitar a esse tipo de existência. A igreja não pode se sujeitar a esse tipo de vida. Porque não é isso que agrada ao Senhor. Não podemos estar conformados com as coisas desse mundo.
Porque quando nos conformamos com as coisas desse mundo, o que acontece é que chegamos às últimas consequências, como temos visto aí dia após dia. Hoje, em nome da liberdade, seja ela de expressão, seja ela de vida, como querem defender, não que eu seja contra, cada um faz da sua vida o que bem entender, mas quem um dia abraçou a fé em Cristo Jesus, tem que dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E quem não diz isso, tem algum problema em relação à sua fé e à sua salvação. E eu sou categórico e afirmo peremptoriamente isto. Se você não consegue entender isto, tem alguma coisa errada na sua vida. Você ainda não conhece Jesus como Salvador. Você não se converteu. Talvez você tenha sido convencido, mas não convertido. Porque quem é convertido no Senhor vai querer viver para agradar ao Senhor. E para viver agradável, de forma agradável ao Senhor, não há como ter essa conformação. Não há como deixar o mundo entrar na igreja e na sua vida. Porque se for desta forma, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não será conhecida na sua vida. Precisamos estar atentos a isto. Como eu estava dizendo, as consequências finais. Temos aí agora as igrejas dos homossexuais. Coisa abominável aos olhos do Senhor. Condenável, a palavra do Senhor nos mostra isso de maneira clara. Temos aí, não sei quantos já puderam ver, eu tenho essas imagens, a igreja nudista. Vai todo mundo peladão para a igreja. Adorar ao Senhor do jeito que nasceu. Isso já tem. É o mundo entrando na igreja. A igreja do diabo nem se fala, já há muito tempo existe. Né? Há algumas décadas ela já está presente aí, agindo. A igreja dos homossexuais, coisa recente. A igreja dos nudistas, também recente. E o que vai vir mais à frente? O mundo continua agindo, o mundo continua operando. E os marcos que o Senhor tem estabelecido ao longo de séculos, em sua palavra, por muitos têm sido removidos. Nós não podemos remover os marcos do Senhor na nossa vida. Mas há mais, tem gente brincando com Deus. Tem gente que está zombando de Deus. Tem gente que está rindo de Deus. Abra sua Bíblia, Gálatas 6,6. Veja o que acontece com quem age desta forma. Gálatas 6,6. Será que você tem removido os marcos na sua vida e a consequência disso é que você tem zombado, tem rindo de Deus, você tem, na verdade, feito de forma contrária a tudo aquilo que o Senhor espera e quer para a sua vida? Gálatas 6,6. 6,7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pois bem, Deus não se deixa escarnecer ou não se deixa zombar. Deus não deixa que riam dele. Não pense você que você vai sair ileso diante do Senhor se continuar removendo os marcos do Senhor na sua vida, se continuar a fazer aquilo que não agrada ao coração do Senhor. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: são 50 anos de história. 50 anos que neste lugar a palavra do Senhor é pregada. Há 50 anos as pessoas vêm aqui a este lugar para ouvir a mensagem do Senhor. Há 50 anos o Senhor tem revelado os seus marcos, a sua palavra, as suas verdades. A igreja de Vila Floresta, se aprouver ao Senhor permitir-lhe viver mais 50 anos, existir mais 50 anos, ela tem que entender que esses 50 anos devem ser experimentados, mantendo-se nos marcos da palavra do Senhor. Eu disse, se o Senhor permitir, porque pode ser que Jesus volte antes. Se assim for, claro, superada estará esta etapa. Mas enquanto isso não acontece,
Se aprouver ao Senhor que ela viva, exista 50, 150, seja lá quanto tempo for, que ela exista fundada, estabelecida nos marcos do Senhor, nos marcos da palavra do Senhor, não permitindo que o mundo venha interferir, não permitindo que o mundo a assole e a destrua. E não pense que aquela palavra que estabelece uma verdade nem sempre interpretada como deveria, que é a seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Interpretem isso corretamente, porque esta palavra não significa dizer que esta ou que qualquer outro espaço físico possa ser fechado. Não é verdade, pode. E temos ouvido e sabido que muitas igrejas, Europa, Estados Unidos e no Brasil também, têm fechado as suas portas. Quando o texto fala que o inferno não prevalecerá sobre a igreja, é a igreja espiritual, a igreja de Jesus, e sobre esta a vitória já está dada em Cristo Jesus. E a igreja evangélica congregacional de Vila Floresta tem que, com intensidade, com bastante propriedade e acima de tudo com comunhão no Senhor, experimentar que realmente a vitória é dela, porque isso aqui não é apenas 4 paredes e uma laje, mas isso aqui é a extensão do reino de Deus estabelecido